Meus cumprimentos às pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Odacir Klein. E como tive uma ampla atividade na área pública e no setor privado, muitas pessoas têm me convidado para que nós tenhamos condições de editar uma biografia minha. Outros têm convidado para que nós façamos gravações a respeito das minhas atividades passadas. E eu tenho normalmente dito que, em lugar de falar do passado, eu acho que nós vivemos um momento tão sério, tão importante, que é fundamental que nós pensemos sobre o presente e olhemos para o futuro. Isso é que me parece importante. Eu não quero ser como aquela figura que Gonçalves Dias citava no Ijuca Pirama, naquele livro, naquele poema indigenista, onde ele dizia que em torno de uma fogueira em que iriam sacrificar um índio, haviam os velhos. E ele dizia, os velhos sentados praticam de outrora. Eu não quero ser quem está apenas praticando de outrora, apenas falando sobre passado, sobre trajetória, porque o momento que nós estamos vivendo é muito sério, muito delicado e exige muita atenção dos cidadãos, das cidadãs, da cidadania. Por isso, eu vou falar sobre o meu pensamento a respeito dessas questões. Eu estou com 82 anos de idade. Não serei mais candidato a nada em eleições, mas eu não perdi o espírito público. Eu quero continuar olhando para o interesse público e para a defesa dos interesses da cidadania, dos cidadãos e das cidadãs. Vou rapidamente dizer pelas posições porque passei, para falar daquilo que penso sobre o presente. Eu sou técnico em contabilidade, não sou contador, sou técnico em contabilidade e advogado. Integro o Instituto de Pesquisas Janelle Martins, um Instituto de Pesquisas Jurídicas. Fui prefeito e vereador em Getúlio Vargas. Algo curioso, eu fui vereador depois de prefeito. Eu fui prefeito eleito com 25 anos de idade na cidade de Getúlio Vargas, o município mais precisamente, porque o que era o município de Getúlio Vargas naquela época agora corresponde a território de 5 municípios. Fui prefeito ao final do mandato, saí antes para concorrer à vereança Getúlio Vargas. Fui deputado federal por 4 legislaturas, inclusive fui líder da bancada do MDB quando nós estamos vencendo o período dos governos militares e partindo para a reabertura democrática. Fui ministro de Estado dos Transportes no governo Fernando Henrique Cardoso. E aqui algo bem pitoresco. Eu fui membro do Conselho da República. O que é o Conselho da República? É um organismo previsto na Constituição, formado por determinadas pessoas representando determinadas áreas, e a Câmara dos Deputados indicava os representantes para aquele conselho. Eu fui eleito pela Câmara dos Deputados no primeiro turno. O outro eleito foi Franco Montoro, ex-governador de São Paulo. Éramos os 2 indicados para o conselho. Só que nós somos indicados e nunca chegamos a ser empossados. Por quê? Porque o conselho só se reúne se houver assunto muito importante, muito sério, em que a presidência da República precise da orientação, da discussão com um colegiado dessa natureza. Talvez até nesse momento fosse importante isto. Mas fui membro de um conselho da maior importância,
como representante da Câmara dos Deputados, junto com um ex-governador de São Paulo, e nunca fomos empossados, nós nunca tivemos nenhuma reunião deste conselho. Fui secretário da Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul por 3 vezes, governo Pedro Simão, governo Germano Rigoto, governo José Ivo Sartori. Por períodos em cada um desses governos, mas fui secretário da Agricultura durante 3 vezes e não sou agricultor, não sou proprietário de terras, não sou formado em ciências agronômicas nem em ciências veterinárias, mas sempre tive um vínculo com a área rural, até pela origem natal, pelo território do estado em que nasci, que é um território voltado para a agricultura, um pouco de pecuária e agronegócio. Fui diretor de recursos humanos do Banco do Brasil, convidado por Tancredo Neves antes do seu falecimento, depois empossado pelo presidente José Sarney. Fui durante um curto período, porque saí depois para concorrer ao Senado numa eleição que o meu partido usou sublegenda e eu fiquei na suplência. Mas aprendi no Banco do Brasil para, no governo Pedro Simão, no início, exercer a presidência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Da presidência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é que eu saí no governo Simão para a primeira passagem pela Secretaria da Agricultura. Fui presidente do BRDE, que é um banco dos 3 estados do Sul, da região Sul, convidado pelo então governador José Ivo Sartori. Na atividade privada, fui presidente da FECOTrigo, que era uma federação dos cooperativos de trigo e soja, hoje substituída pela FECOAGRO. Fui presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, presidente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, fui assessor jurídico da presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras e também assessor jurídico da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no período em que tal presidência foi exercida pelo conselheiro Alexandre Postal. Além disso, eu me atrevi a algumas publicações. Uma, comissões parlamentares de inquérito, a sociedade e o cidadão, tendo como editor Sérgio Fabres. Esta obra surgiu da necessidade que eu via de explicar um pouco o que era a comissão parlamentar de inquérito. Alguns só viam o que tinha de cinematográfico, o que tinha até de jogo para a plateia de determinados integrantes, e as comissões parlamentares de inquérito são da maior seriedade. Este foi praticamente um dos primeiros livros escritos sobre o assunto e que passou a ser mencionado em decisões no Supremo Tribunal Federal quando havia ações relativas ao funcionamento e aos poderes das comissões parlamentares de inquérito. Também escrevi e se editou isto anteriormente, uma cartilha de cooperativismo em 1972, logo que saiu a nova legislação do cooperativismo, nova à época, mas vigente até agora, que foi lançada pelo Instituto Social Padre Berti em Passo Fundo. Em coautoria com outras pessoas, o livro Salvar Carajás, que foi editado em Porto Alegre pela LPM em 1982. Escrevi, em 2009, publiquei um livro Conversando com os Netos. É um livro que marcou muito para mim, porque é um livro em que, em linguagem coloquial com os netos, eu tratei de vitória sobre o alcoolismo. Eu tinha dependência de bebida alcoólica. Eu era feliz bebendo. O álcool deixava meu organismo em euforia. Mas eu tinha prazer bebendo, melhor dizendo. Mas eu causava infelicidade para meus amigos, para minha família.
e chegou ao ponto que era necessário vencer, e eu venci. Esse livro contém, em linguagem bem coloquial, referências ao que é a dependência de bebida alcoólica. Este livro foi editado pela Aldeia Sul de Passo Fundo. Depois eu me entusiasmei e escrevi um livro C-tenta ou C-senta. Eu era sessentão, quase chegando ao patamar do setentão. E estabeleci um diálogo para que o setentão e o sessentão conversassem. O sessentão dizendo, quando eu chegar aos 70 eu paro, o setentão estimulando a continuar. Também foi editado pela Aldeia Sul de Passo Fundo, isso em 2013. Depois, em 2021, houve a edição de um livro sobre cooperativismo, testemunha de 6 décadas. Como eu comecei no cooperativismo com auxiliar de contabilidade, lá atrás, ainda no século passado, em 1961, em 2021 eram 60 anos de vínculo. Verdade que alguns atuando dentro do cooperativismo, outros atuando em entidades privadas, ou mesmo área pública, mas defendendo princípios cooperativistas. Esse livro também foi editado pela Aldeia Sul Editora. Escrevi, posteriormente, a pedido da presidência do Tribunal de Contas do Estado, um livro que foi e-book do Tribunal. O livro chamado Interesse Público e Ética, a pedido da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Depois, nas enchentes, tanto de 2023 como 2024, achei que eu não podia apenas pegar um saquinho de alimentos e levar para ajudar pessoas, que precisavam interagir de outra forma também, estimulando interação. E aí eu escrevi algo que foi publicado pela Aldeia Sul como e-book e, posteriormente, impressos alguns exemplares que foram distribuídos, que é o livro chamado Superação. Superação, que representa a superação. Uma do verbo superar, outra do verbo agir, agir de forma superlativa. Superação e solidariedade, lançado em 2024. Rapidamente, essas são atividades, essas são publicações que, ao longo da minha trajetória, foram ocorrendo. O restante pode ser que um dia alguém se atreva a escrever sobre a biografia. Mas o que eu quero é não ficar praticando de outrora. Eu quero é falar com você, cidadão. Com você, cidadão, e a cidadã, a respeito do presente, a respeito desse momento tão complicado que nós estamos vivendo, a respeito do radicalismo e a respeito da importância de cada um de nós, cidadão, cidadã, na defesa do interesse público e na interação necessária. E para isso, eu vou começar falando sobre uma carcaça de galinha. Mas vocês vão dizer, o que tem a ver carcaça de galinha com o momento político presente? Falando sobre a carcaça de galinha, eu falarei sobre necessidades individuais, sobre cidadania, sobre interesse público,
sobre liberdade econômica, sobre Estado e gestão e sobre geopolítica. Vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver com carcaça de galinha? É muito importante que nós nos demos em conta de qual o uso da carcaça de galinha e por que ela se transformou num argumento para tratar de assuntos desta natureza. Um determinado dia, eu ia descendo da Duque de Caxias em direção à Rua Riachuelo, aqui em Porto Alegre. E passei na frente de um restaurante. O restaurante tinha buffet e tinha uma senhora com fisionomia triste, já com relativa idade, não estava mal vestida e não estava pedindo nada para ninguém. Eu presumi que ela talvez ao final pedisse um pouco de alimento. Sem que ela me pedisse nada, me dirigi à pessoa e falei que na minha ótica ela deveria estar precisando de alimento. E que embora não houvesse solicitado, eu queria ajudá-la. Tinha conferido qual era o valor de um buffet e lhe dei a importância. Ela me olhou, um pouco estupefata, e me disse, olha, senhora, com esse dinheiro aqui, o senhor me desculpe, mas eu não vou almoçar aqui. Com esse dinheiro aqui, eu vou ali no mercado e compro uma carcaça de galinha. E com a carcaça de galinha e mais uma mistura, eu faço uma refeição para toda a minha família. Se eu for almoçar aqui, só eu vou almoçar. Eu quero alimentar minha família e com esse dinheiro aqui dá. Não era muito. Era o valor de um buffet num restaurante normal. Ela saiu dali para o gesto de solidariedade. Mas solidariedade para quê? Para aquilo que é o fundamental de tudo, satisfazer necessidades individuais. Alimento supre uma necessidade individual. Ela exercitou interação, foi ao mercado, comprou a carcaça de galinha e a mistura, que eu não sei o que seria, se era arroz, se era massa, o que seria, e foi para casa alimentar a família. Por quê? Porque havia pessoas com necessidades que precisavam ser satisfeitas. E aí eu fiquei pensando, havia a carcaça de galinha. Essa carcaça de galinha era resultado da avicultura. Alguém criou a galinha. Nem eu, que dei o dinheiro, nem a senhora que foi comprá-la e foi levá-la para a cozinha para transformar em alimento, nem o dono do mercado. Alguém exerceu a atividade de avicultor. Foi gerando interação e criando necessidade de cidadania. O avicultor levou para um abatedouro, onde foram exercidas atividades industriais com ação de trabalhadores, ação de empreendedores que corriam o risco do empreendimento. Houve necessidade logística, aquela carcaça de galinha teve a ração transportada até o local do consumo, teve o transporte até o abatedouro, teve o transporte depois até o mercado. Houve logística e interação. Houve comercialização. E a senhora pegou, levou para casa, para a sua cozinha, para transformar
em aquilo que era fundamental para a satisfação de necessidade de seus familiares. Então, tudo inicia porque há necessidades a serem satisfeitas. E porque nós, pessoalmente, não conseguimos satisfazer sozinhos todas as nossas necessidades. É preciso que haja a interação. Esta interação vai gerando o interesse público. Porque, na medida em que há pessoas que têm necessidade a ser satisfeita, é preciso que outras pessoas interajam e ajudem, vai se criando uma ação conjunta e vai se criando o interesse público. E, no interesse público, nós precisamos ter consciência de que se a necessidade é uma carência, o interesse é uma aspiração. Nós temos interesse público em que haja alimento que nos sejam fornecidos. Nós temos interesse público em que haja logística. Nós temos interesse público em que haja trabalhadores cumprindo a sua tarefa. Nós temos interesse público dentro desta interação. Com este interesse público, nós vamos constituir cidadania. A cidadania requer normas, porque se há interação, é preciso que a interação seja normatizada. É preciso que essas normas estabeleçam limites com direitos e deveres. Vocês vão dizer, onde é que nós vamos buscar suporte, base para isso? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, universal, da ONU, de 10 de dezembro de 1948, estabelece quais são os direitos humanos. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, aborda a questão de direitos humanos. As legislações locais, regionais, nacionais, mundiais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram normatizando a forma de aplicação destes, repito, direitos humanos. Os direitos dos cidadãos, os direitos humanos, resultam na cidadania. E a cidadania na Constituição brasileira é um dos pressupostos. Quando a Constituição diz a República Federativa do Brasil é isto, ela elenca cidadania. E a participação efetiva na adoção de políticas públicas é garantida como exercício de cidadania. Vejam bem que a cidadania nos outorga direitos, mas a cidadania também nos incumbe obrigações e ações solidárias, generosas e honestas. Aí vem a figura do Estado. Alguns perguntarão, mas o que é o Estado? O Estado não como unidade de federação. O Estado como entidade politicamente organizada. Eu, no passado, quando estudei no curso de Direito, o que era o Estado, eu aprendi que era povo, território e governo. Depois aprofundei um pouco e cheguei ao seguinte: a Convenção de Montevidéu, aprovada na 7ª Conferência Internacional Pan-Americana, estabeleceu que para um Estado ser reconhecido como tal precisa território definido,
população permanente, governo e capacidade de se relacionar com outros estados. Aquela conceituação inicial de que eu falei, que eu estudei em Teoria Geral do Estado, era povo, território e governo. Essa convenção de Montevidéu acrescenta capacidade de se relacionar com outros estados. E essa capacidade deve ter limites. Essa capacidade deve concorrer para que funcione de tal forma que as suas ações não se transformem em agressões às pessoas, aos indivíduos, aos cidadãos de outros estados. Tudo isso tem que ser muito bem delimitado, fundamentado, para que nós tenhamos condições de, com território definido, população permanente, com governo, ter capacidade de se relacionar. Esta é a definição de Estado. Não dá para alguns acharem que o seu país é todo um continente. Nem o chamarem pelo nome do país, o chamar como o continente. Não é possível que alguns, como está ocorrendo neste momento com a Rússia, se procure reconstituir a União Soviética. Não é possível que nós estejamos concorrendo para que alguns, numa postura soberba, uma postura de posse, queiram retirar direitos dos cidadãos de outros estados, porque quando tomam medidas agressivas contra outros estados, não estão fazendo contra o ente politicamente organizado, estão fazendo contra os cidadãos que têm necessidades a serem satisfeitas e têm direitos. Dentro desse contexto também, há hoje muito uma discussão a respeito da questão de liberdade econômica. Discute-se muito essa questão de direita ou esquerda. Alguns me perguntam, mas você é de direita ou você é de esquerda? Eu acho que quem vê a minha preocupação com satisfazer necessidades originárias do interesse público, ajudar, lutar pelos semelhantes, vai dizer, esse sujeito é da esquerda. Mas outros, quando constatam que eu sou um defensor da iniciativa privada, do empreendedorismo, que acho que pode haver determinadas tarefas empresariais exercidas por entidades estatais, mas isso para que haja o exercício de políticas públicas, construção de obras públicas no interesse do cidadão, mas que eu sou um defensor da iniciativa privada e do empreendedorismo, dirão, este é um direitão. A mim, não tem nenhuma importância esse rótulo. Acho que o importante é ser direito e ter consciência de que todos nós, mesmo eu nesse momento que não tenho mandatos e não quero voltar a tê-los, porque estou com 82 anos de idade, mas que todos nós temos responsabilidade com o interesse público, com a cidadania e com a satisfação das necessidades individuais. Mas nesse contexto de liberdade econômica, eu vou me permitir aqui ler o artigo 170 da Constituição. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, vejam bem, valorização do trabalho humano e livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional. A livre iniciativa a ser exercitada num determinado estado, considerando como tal um país, pressupõe respeito à soberania nacional. A propriedade privada, a função social da propriedade. A propriedade é garantida,
mas pode uma área de propriedade ser necessária para a construção de uma rodovia. A função social prepondera sobre especificamente a propriedade. Livre concorrência, sem limitações. Pode até haver estímulos a determinados setores por ser de interesse geral, mas não limitações para prejudicar setores. Defesa do consumidor, que nós sabemos teve um avanço muito grande no Brasil nos últimos tempos. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. Este é assunto que nós sabemos que é amplamente abordado, às vezes com muito radicalismo de uma parte ou outra, mas que é preciso que nós tenhamos preocupação com a produção de alimentos, nós tenhamos preocupação também com a preservação ambiental e é fazermos aquilo que é importante para o presente, olhando para o futuro, como já há, inclusive, definição internacional nesse sentido. Redução das desigualdades regionais e sociais. E aí é muito importante que nós constantemente estejamos examinando este assunto, porque nós sabemos que há diferenças entre liberdades em determinadas áreas geográficas, entre aquilo que pode ser feito e que não pode ser feito, e é importante que a cidadania esteja atenta e a discussão seja constante para que nós não tenhamos, por exemplo, discriminação, que no meu sentido é muito clara, a regiões como a região sul. Busca de pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Tudo isto está previsto na Constituição Federal e tudo isto pressupõe que há empreendedores que se propõem a correr riscos para empreender. Alguns veem o empreendedor apenas como alguém que busca o lucro. Na verdade, quem empreende corre riscos. Quem empreende coloca seus recursos, exerce suas atividades, gera empregos e tem resultados. Por isso é preciso que nós tenhamos uma legislação forte, satisfatória, para que com esta legislação nós tenhamos condições de estimular, neste contexto de interação, estimular o empreendedorismo e as atividades privadas. A gestão do Estado é exercida por governos. Governos eleitos por quem? Por nós. Nós os elegemos. Eu hoje sou alguém que sofre muito, porque eu assisto a essa radicalização e quando assisto à radicalização que há no Brasil, eu não vejo aqueles que estão a favor de alguém. Eu vejo preponderantemente os que são contra alguém ou contra determinado modelo. Eu, nesta radicalização, não estou com vínculo, pelo contrário. Tenho o sonho de que o Brasil possa sair deste momento radical e possa efetivamente encontrar um caminho diferenciado. Vou dar um exemplo como foi o governo de Itamar Franco. Todos lembram, Itamar Franco, vice-presidente da República, assumiu depois de um impeachment do presidente da República, pegou o país com a inflação que estava e, sem dando é que se recebe, sem barganhas, conseguiu a aprovação do Plano Real. Se alguém como Itamar, hoje nessa radicalização que está aqui, concorresse à presidência da República, talvez fizesse 2 ou 3% dos votos. Por quê? Porque a radicalização cega.
porque nós vemos brigas em família, porque nós vemos algumas pessoas que sofrem modificações em seus comportamentos, porque radicalismo, porque são contra isto, são a favor disto, e aí praticam, não sei se mitocracia ou ideolocracia, ou um excesso de ideologia, fazendo com que haja postura compartimentada. E essa gestão, na lei brasileira, tem que se reger pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, com todos os cidadãos serem iguais perante a lei, da moralidade, a moralidade que leva à prática da ética, porque moral é um conjunto de costumes, é um conjunto de aquilo que o tempo faz com que nós vamos assimilando. Ética é a prática da moral. E é fundamental que haja a prática da ética, que haja publicidade dos atos e que haja eficiência administrativa. Tudo isso pressupõe nós estarmos conscientes de que somos cidadãos e precisamos praticar cidadania. Poderão me perguntar, mas você, que proveito tem com isto? Eu tenho olhar para o interesse público. Acho que é uma responsabilidade até cristã minha. Não dizer, vou viver de aposentadoria, vou virar as costas. Eu repito, eu não serei candidato a nada daqui para frente. Não estou assumindo postura pública dessa natureza com o objetivo de candidatura. Mas acho que não poderia, estando com bom raciocínio, estando consciente das responsabilidades que nós temos, vendo todos poderosos querendo fazer, cada um numa área, aquilo que acham que é correto, sem se lembrar que eles não existiriam como gestores se não houvessem essa necessidade de cidadania, e cidadania que existe porque há interesse público, e interesse público porque há necessidades individuais a serem satisfeitas. Por isso é que eu chamo muito a atenção para todos da importância de que nós sejamos solidários, cada um de nós cumpra a sua tarefa e que cada um de nós efetivamente concorra para que a cidadania seja respeitada e o interesse público defendido. E aí vem uma área, ao meu juízo, muito mal entendida por parcelas da população. Eu, servidor público, eu às vezes fico querendo responder ao que leio, quando generalizam o ataque ao servidor público. Como é que vai haver ente público se não houver servidor? O servidor é necessário. Nós termos alguns acréscimos supérfluos e até sem possibilidade de justificativa, tem que ser combatido. Nós precisamos correções administrativas. Nós precisamos fazer com que o Estado tenha um tamanho que seja necessário para satisfazer as necessidades individuais e o interesse público. Nós precisamos disso. Nós precisamos não ter Estado inchado, mas do outro lado, servidor público é fundamental. Não dá para generalizar. É um equívoco muito grande esta generalização. O servidor está aí disponível para atuar na área de saúde. O servidor está aí disponível para atuar na área de educação. O servidor está aí disponível para atuar em outras áreas. Querer demonizar os servidores de serviço público é uma incoerência e até uma irresponsabilidade. Acompanhar o que ocorre da demasia
é uma situação. Ter essa postura crítica exacerbada é totalmente, ao meu juízo, injustificável. Aí me perguntarão, e as empresas públicas? As empresas estatais? As autarquias? Como você vê? E, de outro lado, como você vê hoje serviços públicos prestados por empresas privadas? Na área rodoviária, na área de saneamento, na área de eletrificação, nas mais diversas áreas. O pressuposto é que há necessidades individuais a serem satisfeitas. O cidadão precisa ter água na sua casa. O pressuposto é que nós precisamos que o interesse público seja atendido. E aí, o que tem que ocorrer é a análise de cada circunstância e de cada área, para ver se em determinados setores não é melhor para o cidadão e para o próprio erário que uma determinada empresa privada receba a incumbência da execução daquilo que é um ônus público, como, por exemplo, saneamento. Saneamento seria só um direito do cidadão, sem que houvesse necessidade de políticas públicas nesse sentido, e nas mais diversas áreas. Então, eu não vejo conflito em haver concessões de serviços públicos, em haver empresas privadas exercendo aquilo que é do interesse público, mas, ao mesmo tempo, também não vejo problema em que nós tenhamos empresas estatais muito importantes e ajudando a promover progresso, desenvolvimento e bem-estar social. Para finalizar, geopolítica. É preciso que nós tenhamos consciência de que não há possibilidade de nós termos respeito por direitos individuais de cidadãos de um ou outro país, enquanto alguns se julgarem donos, se julgarem entes superiores e procurarem reconstituir situações como, por exemplo, nós estamos assistindo na tentativa de uma reconstituição da União Soviética, e eu não tenho dúvida disso, ou também de dirigentes que acham que o seu país é o todo-poderoso e podem fazer o que quiserem, sem se preocupar se estão pisoteando nos outros, inclusive nos cidadãos dos outros países. Por isso, no exercício da cidadania, nós precisamos ter preocupação em fortalecermos as nossas instituições, não achando que para resolver situações circunstanciais tem que se submeter. É preciso que nós exerçamos esta cidadania com muito empenho, muita força e muito apoio às nossas instituições. O exercício da cidadania é participação efetiva na defesa democrática de interesses desta cidadania e no processo decisório sobre políticas públicas e movimentação dos recursos do erário. O cidadão tem que estar atento. O cidadão fornece os recursos para o erário, direto ou indiretamente. O cidadão tem necessidade de receber sob formas de serviços os recursos do erário. O cidadão precisa estar atento. O cidadão precisa participar de suas entidades representativas. Precisa não ficar submisso a determinadas posições radicais. E precisa, buscando, no exemplo da carcaça de galinha, fazer com que, do esforço conjugado, nós possamos efetivamente estarmos agindo para que
não só os nossos problemas sejam resolvidos, as nossas necessidades sejam satisfeitas, mas para que nós efetivamente concorramos para que o interesse público seja defendido e a nossa soberania nacional seja respeitada. Um grande e um afetuoso abraço.